Meus irmãos, bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero convidá-los a, nesta manhã do dia do Senhor, retornarem ao livro do profeta Zacarias. E nesta manhã nós vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. A palavra de Deus diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E dize-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para Em, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. E isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Amém. Mais uma vez, irmãos, vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pelo precioso privilégio de nos reunirmos no Teu santo dia e de podermos ser edificados com a Tua santa palavra, Pai. A nossa súplica é no sentido de que o Senhor nos abençoe de tal modo que compreendamos o texto sagrado, que Teu Espírito ilumine a nossa mente, trabalhe em nosso coração, para que enxerguemos aqui a glória e a majestade do nosso Redentor, e também, ó Deus, para que nossos corações pulsem de desejo por vivermos em piedade, por vivermos em santidade, por vivermos de um modo grato por tudo aquilo que o Senhor em Cristo realizou em nosso benefício. Seja com a Tua igreja e também com o Teu servo pregador. Conceda-lhe a graça, ó Deus, de ser fiel à Tua revelação, de anunciar exatamente aquilo que o Senhor revelou e preservou ao longo dos séculos para que chegasse até nossas mãos. Tudo isto, ó Pai, nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, ontem nós focamos a nossa atenção no capítulo 3 do profeta Zacarias. E ali nós observamos a cena de um julgamento. E nós vimos como naquele julgamento o Senhor nos apresenta a gloriosa e a graciosa doutrina da justificação. A justificação com base unicamente nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós observamos também a maneira como nós somos defendidos, protegidos das acusações do inimigo de nossas almas, Satanás, o acusador do povo de Deus. Hoje, com a graça de Deus, nós observaremos a passagem do capítulo 6, onde também, de forma maravilhosa, a obra do nosso Redentor nos é apresentada. E eu gostaria que os irmãos percebessem de antemão uma relação interessante entre a passagem que nós consideramos ontem e a nossa passagem de hoje pela manhã. Se os irmãos prestarem atenção, perceberão que no capítulo 3, nós fomos ensinados acerca de Jesus como o nosso Salvador, Jesus como o nosso justificador,
o justificador de todos aqueles que foram escolhidos pelo Pai, eleitos pelo Pai, e no conselho da redenção foram dados a Cristo. Aqueles que foram escolhidos por Deus são eficazmente salvos por Jesus Cristo. Os seus pecados são perdoados, a sua imundícia é tratada e é retirada, as acusações de Satanás são silenciadas. Nessa segunda passagem, por sua vez, nós somos ensinados acerca do porquê Jesus é capaz de salvar o seu povo dos seus pecados. Ele nos justifica, Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos purifica, e agora nós entendemos o porquê Ele pode fazer isso. Porque Ele é capaz de nos salvar dessa maneira. Ele é sacerdote e rei. Como um sacerdote rei, ele tem poder, um poder que os sacerdotes comuns, os descendentes de Arão, não possuíam. E por isso ele é plenamente capaz de nos salvar e de perdoar os nossos pecados. Então eu peço que vocês observem na nossa passagem, meus irmãos, como essa verdade maravilhosa nos é revelada. Mantenha a palavra de Deus aberta e observe o que nos é dito agora, do verso 9 até o verso 11 do capítulo 6 de Zacarias. E a palavra de Deus nos diz assim, observe: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Se você observar, você vai ver que aqui ocorre uma mudança no modo revelacional utilizado pelo Senhor Deus. Ontem, na nossa primeira mensagem, eu fiz a afirmação de que aqui em Zacarias, esse livro pode ser dividido em 3 partes bem definidas. A primeira delas indo do capítulo 1 até o capítulo 6, e se constituindo basicamente de 8 visões proféticas que o Senhor concedeu ao profeta Zacarias. Você pode ver isso claramente. Eu peço que você volte a sua Bíblia até o capítulo 1, e você vai observar várias ocasiões onde o próprio profeta menciona que uma visão estava lhe sendo dada pelo Senhor. Volte até o capítulo 1, no verso 8, e veja que Zacarias diz assim: tive de noite uma visão. A mesma coisa no verso 18, capítulo 1, verso 18, Zacarias diz: levantei os olhos e vi. No capítulo 2 e no verso 1 está escrito: tornei a levantar os olhos e vi. Também no capítulo 3, no versículo 1 está escrito: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então aqui nós já observamos que do capítulo 1, e isso vai até o capítulo 6, nós encontramos pelo menos 8 visões que o Senhor concede ao profeta Zacarias. Mas aqui, meus irmãos, há uma mudança. Não se trata agora de uma visão. O que Zacarias recebe agora da parte do Senhor foi uma revelação verbal. Deus veio até ele e lhe deu uma ordem específica. Deus ordena que o profeta execute um ato simbólico. E o verso 10, você pode ver isso, vai mencionar alguns homens que tinham acabado de chegar da Babilônia. Nem todos os judeus retornaram da Babilônia ao mesmo tempo. Alguns vieram na frente, outros vieram depois. Esses 3 homens mencionados aqui no versículo 10, eles eram os representantes de um grupo que tinha acabado de chegar. Basicamente uma segunda leva de judeus que tinha acabado de retornar da Babilônia. E eles estavam hospedados na casa de outro homem chamado Josias. Deus então ordena que Zacarias vá até a casa de Josias e recolha desses homens uma oferta em ouro e prata, para que dessa oferta Zacarias então fizesse uma coroa. Só que quando você observa no verso de número 11, você vai perceber que a nossa tradução, ela fala de coroas, não de uma coroa apenas. Ela utiliza aqui uma palavra no plural. Mas é interessante que quando Deus ordena que Zacarias receba uma oferta em prata e ouro, e dessa oferta ele faça coroas,
a ideia do texto original, na verdade, é de uma coroa, mas trançada. Uma parte em prata, outra parte em ouro. Então, de fato, Zacarias deveria fazer uma coroa, agora uma coroa trançada, misturada em prata e ouro. E aqui você já começa a lembrar, você já começa a recordar de outra coroa trançada que foi feita para o Redentor. Mas essa ordem, ela também tinha um objetivo em relação ao povo judeu que havia acabado de retornar do cativeiro. Como nós observamos ontem, o povo havia acabado de retornar e o povo se encontrava desanimado, o povo precisava reconstruir o templo, o povo necessitava de perseverança na reconstrução do templo do Senhor, mas o povo se encontra desanimado e por isso Zacarias precisa encorajar o povo. Aquele povo necessitava de perseverança. Então a ordem para que Zacarias fizesse uma coroa também tinha o objetivo de levar esperança ao povo, pois a coroa era um símbolo da soberania e do sucesso do povo. Era um símbolo da liberdade do povo de Jerusalém. E era um símbolo ainda maior. Era um símbolo de que o Senhor cumpriria as promessas feitas a Davi acerca do seu descendente que se assentaria no trono. Você deve lembrar que o Senhor havia dito ao seu povo, por meio dos profetas, que o trono de Davi um dia seria restaurado. Eu peço que você abra a sua Bíblia e observe o que está escrito, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 16. Isaías 16, versículos 4 e 5. Eu peço que você leia comigo esses dois versículos. Vamos ler todos juntos. Isaías capítulo 16, verso 4 e verso 5, diz assim, leiamos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Você também lembra daquilo que o Senhor afirmou em determinada ocasião, quando disse que naquele dia o Senhor levantará o tabernáculo caído de Davi, reparará as suas brechas, e levantando-se das suas ruínas, o Senhor o restaurará, como fora nos dias da antiguidade. Então Deus, meus irmãos, havia prometido que o reino de Davi seria novamente feito glorioso. Então essa ordem de Deus para que Zacarias fizesse uma coroa tem o propósito de assegurar ao seu povo que reis, e o rei davídico mais especificamente, surgiria e reinaria com benignidade, levaria o povo então a uma época de paz e de prosperidade. Isso aquecia o coração daquele povo. Só que você também vai observar no nosso texto que essa ordem, ela tem um elemento estranho. No capítulo 3, nós observamos que o sumo sacerdote, ele usava um turbante sobre a sua cabeça. Ele usava uma mitra sobre a sua cabeça, não uma coroa. Quando nós lemos a respeito de uma coroa, essa imagem imediatamente traz à nossa mente a figura de um rei. Era de se esperar que essa coroa ela fosse colocada na cabeça de um príncipe, de um descendente real. E no caso, a pessoa mais indicada para usar essa coroa era Zorobabel, que era governador de Judá. Zorobabel, filho de Salatiel, não o sumo sacerdote Josué. Mas a ordem de Deus é para que Zacarias coloque a coroa não sobre a cabeça de Zorobabel, mas sobre a cabeça de Josué, o sumo sacerdote. Nunca, meus irmãos, em toda a história, o sumo sacerdote tinha usado a coroa do rei.
Nunca em toda a história um rei havia usado as vestes do sumo sacerdote. Houve um rei, é verdade, que tentou usurpar o ofício sacerdotal e foi severamente punido por Deus, vivendo como leproso até o final dos seus dias. Nós conhecemos a história do rei Uzias. Mas nunca nenhum sumo sacerdote usou uma coroa real. Então, o que era que estava acontecendo aqui exatamente? E nós precisamos então entender que não se tratava de um gesto político. Ou seja, Josué não estava aqui, de fato, sendo coroado como rei. O que nós temos aqui é conhecido como um simbolismo profético. Era nada mais do que uma ação simbólica. E essa ação simbólica, ela apontava para o futuro. Existem várias razões no nosso texto que nos levam a entender que, de fato, Josué não estava sendo coroado como rei do povo de Judá. A primeira delas, no próprio texto você vai observar, essa coroa não permaneceu sobre a sua cabeça. Ele não permaneceu usando essa coroa, mas logo depois essa coroa foi levada para o templo. E ali permaneceu, como um símbolo da esperança messiânica do povo, pois chegaria o dia em que aquele que verdadeiramente a usaria, chegaria e reinaria para todo sempre. Outro detalhe é que você deve lembrar de um profeta do Novo Testamento chamado Ágabo, que numa determinada ocasião ele toma o cinto do apóstolo Paulo, ele amarra as próprias mãos para simbolizar que Paulo seria entregue, ele seria preso e entregue aos gentios. O que você tem aqui no caso de Josué é a mesma situação. Era nada mais do que um ato simbólico para apontar para o rei que viria. Josué está desempenhando um ato simbólico. Ele não era da linhagem de Davi, portanto ele era inelegível para ser rei. Olhe para o verso 14 e veja como essa coroa ela deve permanecer no templo até que venha de fato aquele que a usaria e que reinaria para todo sempre. O verso 14 diz: as coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para Em, filho de Sofonias, como memorial. Onde? No templo do Senhor. Isso já nos mostra que essa ação, ela aponta para outra pessoa, para alguém além de Josué, alguém maior que Josué, alguém no futuro. Chegaria o dia quando alguém uniria esses dois ofícios. E você lembra que o sumo sacerdote era alguém que representava tanto o povo diante de Deus, como também Deus diante do povo. O sumo sacerdote era uma espécie de mediador. As suas vestes gloriosas eram ao mesmo tempo tanto um símbolo da retidão do povo como da glória de Deus. Isso nos lembra alguém. E vai ficar mais claro nos versículos seguintes. Então olhe novamente para o texto do capítulo 6 de Zacarias, agora nos versículos 12 e 13, e veja como essa revelação acerca desse mediador, ela se torna ainda mais clara. Os versos 12 e 13 dizem assim, leiam comigo, meus irmãos, vamos ler todos juntos. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A partir do verso 12, nós vamos então encontrar uma explicação daquela ação simbólica. Mas antes, observe mais uma prova de que este ato não era para Josué em si. Vejam aí o verso 13. No verso 13 está escrito: será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Irmãos, isso jamais seria realizado em Israel por um sacerdote descendente de Arão. Josué era apenas um tipo. Veja que o texto também diz: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. A palavra eis no nosso texto tem o sentido de contemplem.
ponham os seus olhos nele, observem-no. A ideia é que o povo deveria olhar para o sumo sacerdote, contemplar o sumo sacerdote sendo coroado. Os seus olhos deveriam se voltar para aquela cena e eles deveriam prestar bastante atenção nela. Um povo sem ânimo, um povo sem esperança, desencorajado, tem a necessidade de colocar os seus olhos em algo, para que assim recobre o ânimo, para que assim recobre a coragem e a disposição. Nesse caso, meus queridos, contemplar a coroação do sumo sacerdote seria de imenso auxílio para que o povo então recobrasse o seu ânimo. Isso também é verdade a nosso respeito. Nós também recebemos a mesma ordem da palavra de Deus, quando o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ordena que nós olhemos fixamente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E faz isso no contexto em que, de acordo com ele, a nossa vida, a vida cristã, a nossa vida de devoção, é como uma maratona extasiante, angustiante, que nos força ao limite. Então nós também temos necessidade de colocar os nossos olhos em alguém que assim devolva o nosso ânimo e nos dê então coragem para continuarmos essa carreira. Essa era a necessidade daquele povo. Essa também é a nossa necessidade como povo de Deus. Então olhar para o sumo sacerdote Josué sendo coroado ajudaria aquele povo. Então Deus diz: contemplem aqui o homem cujo nome é renovo. E a gente precisa pensar um pouco a respeito do que é esse renovo, de qual o significado desse termo, porque essa palavra renovo é uma palavra bastante utilizada pelo movimento evangélico. Mas as pessoas a utilizam sem tanto entendimento do que vem a ser um renovo. Você deve já ter ouvido em muitas ocasiões a seguinte afirmação: nós estamos experimentando um renovo vindo da parte de Deus. Mas o que significa isso? Porque Deus ordena que o seu povo olhe para o sumo sacerdote Josué, e Deus então diz: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Se você voltar a sua Bíblia até o capítulo 3, eu peço que você faça isso, você vai observar que no capítulo 3 esse nome já aparece. Capítulo 3, verso 8. Diz assim, observe: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que farei vir o meu servo, o renovo. Em outros profetas, nós também vamos encontrar a referência ao renovo que virá da parte do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 4 e no verso 2. Isaías, capítulo 4, verso 2. Nós vamos ver agora algumas passagens nos demais profetas que nos falam de um renovo que vem da parte de Deus. Isaías 4:2, leiam comigo, diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Uma passagem bem conhecida, capítulo 11 de Isaías, verso 1. Isaías 11, verso 1. Diz assim, leiamos mais uma vez: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Abra também no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Leiamos, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Capítulo 33 de Jeremias, verso 15.
Jeremias 33:15 diz assim, leiamos: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Mas talvez, meus irmãos, a passagem mais notável sobre alguém que é identificado como sendo renovo é a famosa passagem do servo sofredor. Então abra também a sua Bíblia agora no capítulo 53 do profeta Isaías e veja o que está escrito no verso de número 2. Isaías 53. O versículo 2 diz assim, leiamos: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por todas essas passagens que nós lemos, e por tudo aquilo que nós já conhecemos a respeito deste capítulo 53 de Isaías, nós não temos tanta dificuldade para saber quem é esse renovo. Ainda mais quando nós observamos o Novo Testamento. Ainda mais quando nós observamos o livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 16. Quando Jesus se identifica ao apóstolo João como sendo aquele que é raiz de Davi. E a palavra raiz ali, ela é a mesma palavra que na tradução do Antigo Testamento para o grego é a palavra renovo. Então ele mesmo identifica-se como aquele que é a raiz de Davi, o renovo de Davi, aquele que brotou a partir do tronco de Jessé. O renovo, meus amados irmãos, é Jesus Cristo. Um renovo é um ramo, um broto pequenino de uma árvore. E esse termo dá a ideia de algo que nasce pequeno e que nasce de forma inesperada. Cristo é chamado nas Escrituras de renovo por causa da sua vinda repentina, a sua vinda inesperada, a sua vinda gloriosa, uma vinda a partir de uma linhagem arruinada, uma árvore que foi cortada e que restou até o tronco, e desse tronco brota um renovo. Nós podemos comparar a linhagem de Davi a essa árvore cortada, a sua linhagem a uma linhagem arruinada. O povo foi levado cativo, mas agora Deus havia trazido o seu povo da fornalha da aflição, e Deus então promete que restaurará a linhagem de Davi. Jesus seria então esse pequeno ramo, esse pequeno broto que sairia do toco que restou. E quando Jesus é identificado aqui como o renovo, como o broto, a ideia também é falar da sua condição humilde, da origem humilde do rei, cujo reino se estenderá em glória e cumprirá toda a vontade de Deus. Esse renovo, é verdade, ele surgirá na obscuridade, ele surgirá em condições humildes. Lembrem, meus irmãos, das condições do seu nascimento. Lembrem da maneira como seus pais tiveram de fugir para o Egito a fim de preservar-lhe a vida. Lembrem da sua pobreza, dos seus discípulos, pescadores humildes, coletores de impostos, homens desprezados pela sociedade daquela época. Lembrem da sua morte vergonhosa na cruz do Calvário. Lembrem de como no momento da sua paixão ele foi abandonado pelos seus amigos. Ele é esse broto cuja origem é humilde. Mas é interessante que no hebraico há um jogo de palavras bem interessante. O nosso texto diz: eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar. Nós poderíamos traduzir esse versículo da seguinte maneira: eis aqui o homem cujo nome é broto, ele brotará do seu lugar. A ideia é que ele terá um humilde começo, a sua origem será na obscuridade, ele experimentará humilhação, ele experimentará fraqueza, mas a obra das suas mãos, ela vai prosperar. Ele é o broto que vai brotar, e ninguém vai impedir isso. Ele crescerá.
Esse broto se tornará uma árvore frondosa, ele se tornará o maior de toda a linhagem de Davi, aquele a quem Davi mesmo chama de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. O seu trono durará eternamente, e ele será mais elevado do que todos os reis da terra. Esse broto vai brotar, ninguém impedirá isso, e ele será Rei dos reis e Senhor dos senhores. O verso de número 12, o verso 13 de Zacarias 6, diz que esse renovo, ele edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Nessa profecia de Zacarias, meus irmãos, nós temos uma revelação tanto da pessoa do renovo, como também da obra que ele realizará. O renovo edificará o templo do Senhor. Essa declaração ela é impressionante, porque lembre, Zacarias está profetizando para encorajar um povo a concluir a construção do templo de Jerusalém. Se você ler o capítulo 4 de Zacarias, você verá que Zorobabel, ele é encorajado a perseverar nessa obra. Mas quem vai construir, quem vai edificar o templo, quem levará essa obra à sua consumação, não será Zorobabel, será o renovo. Isso é importante, irmãos, e muitas vezes nós não conseguimos perceber a importância que o templo tinha para o povo judeu. O templo era o coração da sua existência como nação. E sem o templo, nada que eles fizessem teria qualquer valor. Era no templo que os sacrifícios eram oferecidos. Era no templo que Deus cumpria a sua promessa de viver entre eles. Então Zorobabel estava construindo o templo de Jerusalém, mas viria alguém, viria outra pessoa que construiria o verdadeiro templo do Senhor, um templo completamente diferente daquele de Jerusalém. Era como se o Senhor se reportasse ao seu povo e dissesse: tirem os olhos de Zorobabel, tirem os olhos dele, tirem os olhos desse templo, dessa construção de pedras, e olhem para o homem que construirá o verdadeiro templo do Senhor. O verdadeiro templo será obra do renovo, não de Zorobabel. O verdadeiro templo será obra do Messias, será obra de Jesus Cristo. E quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Jesus, o próprio Senhor, o próprio Cristo, ele é identificado como o templo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita plena e perfeitamente com o seu povo em Cristo através do Espírito Santo. Ele disse que reconstruiria o templo depois de 3 dias, falando da sua ressurreição após a sua morte. Nós lemos também em Apocalipse, no capítulo 21, que no novo céu e na nova terra não haverá templo. João diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Jesus é o verdadeiro construtor do templo, porque ele é revestido de glória, e ele, como sumo sacerdote, ele está assentado em seu trono e domina sobre tudo. Mas talvez, meus irmãos, a declaração mais gloriosa do trecho de Zacarias 6 seja o final do verso 13. Nós não damos tanta atenção ao final do verso 13, mas esse final, ele é extraordinário. Eu peço que vocês então observem, quando no final do verso 13, a palavra de Deus diz assim: e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A ideia é que existirá perfeita união entre os ofícios de sacerdote e rei. Eu já mencionei que um sacerdote não poderia ser rei em Israel, e um rei não poderia exercer as funções sacerdotais. Mas a palavra do Senhor nos diz que o renovo, o Messias, ele uniria os 2 ofícios. Ele seria um sacerdote rei. Ele seria um sacerdote com poderes de rei, e um rei com a pureza de um sacerdote. Em Israel, ninguém poderia ser encontrado que se enquadrasse nessa categoria.
Mas você observa que não é a primeira vez nas Escrituras que alguém é identificado dessa forma. Quando você volta, por exemplo, para o livro de Gênesis, você já lê ali a respeito de um homem descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, mas que também era rei de Salém. Abra lá. Abra em Gênesis, capítulo 14, verso 18. Gênesis capítulo 14, verso 18, é um versículo pequeno, diz assim, leia comigo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, meus irmãos, um personagem tão obscuro. Não é dita muita coisa a respeito de Melquisedeque, ele era um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é assim, que quando você vai para o Novo Testamento, mais especificamente para a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus vai nos dizer que Jesus é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que foi prefigurado em Melquisedeque. Abra então a palavra de Deus na carta aos Hebreus, agora no capítulo 7, versículo 11, do versículo 11 até o versículo 17. Hebreus capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, eu vou ler esse trecho, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que o autor aos Hebreus faz aqui é identificar Jesus como sendo aquele que cumpre tudo o que foi prefigurado por Melquisedeque no Antigo Testamento. E é interessante, meus irmãos, como logo depois de fazer essa identificação, o autor aos Hebreus, no capítulo 8, ele vai fazer uma afirmação que, quando você lê, você chega à seguinte conclusão: o que ele está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que um comentário ou, digamos, uma citação livre do texto de Zacarias 6. Olhe então para o capítulo 8 e perceba as palavras do autor nos versos 1 e 2. Veja como o que ele diz pode muito bem ser identificado como um comentário de Zacarias. O autor diz assim, Hebreus 8, verso 1 e verso 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade, um sacerdote que se assenta no trono. Veja, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então Jesus é esse sacerdote rei. Ele é aquele que uniu perfeitamente os dois ofícios. E nós também podemos perceber a necessidade da união desses dois ofícios. Uma coisa é saber que ele uniria esses dois ofícios, outra coisa é entender por que era necessário que ele fizesse essa união. Simplesmente porque o ofício sacerdotal era um ofício destituído de poder. O sacerdote, ele necessitava do poder e da autoridade do rei.
Ele era carente de poder, ele era carente de autoridade, e você pode perceber isso nas muitas vezes em que um rei mau se assentou no trono de Israel. Sempre que um rei mau, um rei perverso reinava, sempre que um rei ímpio se assentava no trono, o culto ao Senhor padecia. O culto ao Senhor cessava, a idolatria se instalava. Isso porque o sacerdote não tinha o poder, ele não tinha a autoridade para manter o culto a Deus durante esses tempos. O poder pertencia ao rei, e quando o rei era ímpio, o sacerdote estava completamente desamparado. Mas o rei, ou o ofício real, também necessitava do sacerdócio. Era o sacerdote quem ungia os reis em Israel. Isso para que o rei lembrasse de que ele era um servo de Deus, um servo de Yahvé. E dessa maneira o rei tinha necessidade de sempre ser conduzido pela palavra de Deus. À parte da palavra de Deus, o ofício do rei sempre se degenerava em tirania, em perversidade, em opressão, em idolatria. De modo que quando isso acontecia, em vez de ser uma bênção para o povo pactual, o rei se tornava então uma maldição. Então havia um ofício necessitava do outro. Mas há ainda um significado mais profundo na união desses dois ofícios. E tem tudo a ver com a redenção em Jesus Cristo. Olhe novamente para o verso 13 de Zacarias 6. E a nossa tradução, ela diz que reinará perfeita união entre os dois ofícios. Mas literalmente o texto hebraico diz assim: haverá o conselho da paz entre os dois ofícios. Literalmente o texto diz que finalmente surgiria alguém que estabeleceria a paz entre o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Como assim? De que maneira esses dois ofícios estavam em desacordo, de maneira que necessitavam ser pacificados? O ofício de rei, meus irmãos, era uma revelação da justiça de Deus. Isso é visto em muitas passagens da Bíblia, mas eu peço que você abra em apenas uma. Abra a sua Bíblia no Salmo 45 e você vai observar como o rei, ele está diretamente ligado ao exercício da justiça, à manutenção da equidade. Salmo 45, verso 6 e verso 7. Salmo 45, verso 6 e verso 7 diz assim, observe: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quando você lê Hebreus, capítulo 1, verso 8, essa passagem, ela é aplicada a Jesus Cristo. Mas observe que o rei, ele era o responsável pela aplicação da justiça. O principal dever do rei era defender, era revelar a verdadeira justiça, a justiça de Deus em toda a sua obra. O dever do rei era sustentar a lei de Deus como o padrão de toda justiça, como o padrão pelo qual todas as coisas deveriam ser julgadas. A justiça, então, era o verdadeiro poder do ofício real. Já o ofício de sacerdote tinha a misericórdia de Deus como seu fundamento e como seu principal dom. O sacerdote não tinha como dever apenas o dever de oferecer sacrifício. Dentre os seus vários deveres, o sacerdote tinha como dever, por exemplo, cuidar de algumas cidades, e você já leu isso no Antigo Testamento, que lá no Antigo Testamento eram conhecidas como cidades de refúgio. Essas cidades eram lugares para onde pessoas que eram culpadas de alguns crimes, elas eram enviadas e ali elas deveriam viver a fim de não serem mortas por alguém que no Antigo Testamento é identificado como o vingador de sangue. Você vai já entender a relação entre as duas coisas, mas abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 35. E veja o que a palavra de Deus diz a respeito dessas cidades e da sua relação com o sumo sacerdote. Números 35.
do verso 10 até o verso 28, você tem toda a instrução acerca de como as pessoas deveriam viver nessas cidades e da sua relação com o sumo sacerdote. Mas eu quero ler apenas do verso 10 ao verso 12. Diz assim, observe. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Então, o que era que acontecia? Se o vingador de sangue encontrasse esse homem que involuntariamente matou outro, o vingador de sangue então o mataria. Só que o vingador de sangue não poderia entrar nas cidades de refúgio. O homicida deveria viver ali até a morte do sumo sacerdote. Uma vez que o sumo sacerdote morresse, você vai ver isso aí do verso 13 até o verso 28 de Números 35, mas uma vez que o sumo sacerdote morresse, o pecado do homicida estava perdoado e ele poderia então retornar para a sua vida de outrora. E ele não mais seria morto pelo vingador de sangue. Então observe, no Antigo Testamento era dever do rei fazer com que todos aqueles que quebrassem a lei fossem tratados de acordo com as exigências da lei e fossem punidos pelo seu mal. O dever do sacerdote, por sua vez, era manter as cidades de refúgio, e esse dever frequentemente conflitava com o dever do rei. O rei tinha de manter a justiça através do vingador de sangue, e era dever do sacerdote mostrar a misericórdia que matou, mostrar misericórdia ao homem que matou alguém involuntariamente. Era dever do sacerdote proteger aquele que matou alguém involuntariamente das demandas da lei. E essa proteção se dava numa das cidades de refúgio. Então esse conflito ele é apontado por alguns como a principal razão para os ofícios de rei e sacerdote nunca serem combinados no Antigo Testamento. Nenhum homem tinha condições de ocupá-los ao mesmo tempo. E o que isso tem a ver com Jesus Cristo? Em Jesus, Deus satisfaz as exigências da sua justiça, enquanto abre caminho para a plena revelação da sua misericórdia. Como o Filho de Deus encarnado, sem pecado, Cristo, o Rei, Ele é capaz de ao mesmo tempo sustentar e executar a lei de Deus e também de permanecer no lugar dos verdadeiros culpados para receber a justa ira de Deus contra os seus pecados. Jesus é o grande Rei do seu povo e Ele é o grande sumo sacerdote que providencia para nós um lugar de refúgio, um abrigo para nos livrar do poder destruidor da justiça de Deus. Na verdade, meus amados irmãos, Jesus Cristo, Ele não apenas é aquele que providencia o lugar de refúgio, Ele é esse lugar de refúgio que nós, pela graça, recebemos. Então percebam, meus irmãos, como esse capítulo 6 de Zacarias, do verso 9 ao verso 15, é mais uma vez uma passagem maravilhosa que nos fala acerca do nosso Redentor. E mais uma vez, eu gostaria de extrair algumas aplicações para as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã. Em primeiro lugar, quando você lê Zacarias capítulo 6, do verso 9 até o verso 11, você aprende acerca do teu dever, de desviar os teus olhos das circunstâncias que te cercam, para fixar os teus olhos apenas na bendita pessoa do teu Redentor, o Senhor Jesus Cristo. É interessante quando Calvino, no seu comentário de Zacarias, faz um comentário a respeito daquela expressão, eis aqui o homem. Calvino faz uma afirmação bem interessante. De acordo com ele, é como se Deus olhasse para o seu povo que se encontrava desanimado diante da reconstrução do templo e dissesse: não deixem os seus olhos permanecerem fixos nesse templo, pois olhar para esse templo enfraquecerá a sua fé e desanimará vocês. Mas esperem por outro templo que vocês não veem agora, pois finalmente chegará um sacerdote e um rei que construirá um templo melhor e mais excelente. Não olhem durante muito tempo para essas coisas, mas olhem para aquele que virá e construirá esse templo. Da mesma forma, meus irmãos, nós experimentamos inúmeras situações nas quais nós também precisamos elevar os nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo. Seja em busca de alívio, de esperança, de ânimo e de perdão.
O autor aos Hebreus nos ordena que ao longo da nossa carreira cristã, nós devemos olhar fixamente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então preste atenção, não importa qual seja a tua necessidade, Jesus Cristo é a resposta para cada uma delas. Se você necessita de perdão por pecados cometidos, como você viu ontem em Zacarias 3, a justiça perfeita do Senhor Jesus é a resposta. Se você está sendo atacado por alguma tentação, Ele também é a provisão de Deus para isso. Mais uma vez o autor aos Hebreus nos diz, no capítulo 2, do verso 16 ao verso 18, pois Ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se você está sendo atacado por alguma tentação, eleve os teus olhos para Cristo. Ele é a provisão de Deus para você, Ele é a resposta de Deus para ajudar você nesse momento. Mas se você já cedeu à tentação, e se por causa disso agora o que você necessita é de compaixão por ter cedido a alguma fraqueza, a resposta para a tua necessidade também está em Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, agora no capítulo 4, nos versos 15 e 16, ele escreve: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Um puritano, Thomas Goodwin, escrevendo a respeito do amoroso coração de Cristo no céu para conosco, ele diz que nessa passagem, quando o autor aos Hebreus fala das nossas fraquezas, essa palavra também contempla os nossos pecados, não apenas as nossas limitações. E ele então vai concluir que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele, quando nós pecamos, antes de ter a sua ira despertada, ele tem a sua compaixão despertada em nosso benefício. Como um pai que ao ver uma doença atacando seu filho, deseja não matar o filho, não destruir o filho, mas acabar sim com a enfermidade. E é dessa maneira que Jesus se comporta em relação a nós. É dessa maneira que Jesus se comporta a alguém que já cedeu a alguma fraqueza. Ele deseja livrar esse alguém do pecado, não destruir você, que o ama e que foi amado por Ele ainda na eternidade. Então, se você pecou, se você cedeu a alguma tentação, e se você necessita de compaixão, é para Ele que você deve olhar. Ele é a resposta para a tua necessidade. Deus chama a nossa atenção, meus irmãos. E através dessa passagem, Ele deseja que nós contemplemos a perfeição do Seu Filho. Como em Isaías capítulo 45, verso 22, o Senhor nos diz: olhai para mim e sede salvos. Eis aqui o homem. Olhemos então para Jesus Cristo em cada uma das nossas muitas necessidades. Em segundo lugar, você aprende aqui a respeito da morte do teu Senhor Jesus Cristo. Lembre, o profeta Zacarias diz: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Quando você lê as Escrituras, você percebe que essa expressão, eis aqui o homem, ela atravessa toda a Escritura, e ela encontra o seu clímax na crucificação de Jesus Cristo. Quando os judeus, nos tempos de Zacarias, puderam contemplar em fé este sacerdote rei, e certamente Zacarias o contemplou, eles indagavam sobre quando ele viria, como ele seria. O coração dos judeus ansiava por ver o dia em que o Messias fosse revelado aos seus olhos. Todo judeu piedoso ansiava pelo dia em que ouviria: eis aqui o homem, e finalmente contemplaria o Messias. Esse dia finalmente chegou. Chegou o dia quando o sacerdote rei foi apresentado diante das multidões de Jerusalém. E assim como Zacarias colocou uma coroa de fios de ouro e prata sobre a cabeça de Josué, uma coroa também foi colocada sobre a fronte do verdadeiro Messias de Deus.
Um manto de púrpura foi colocado sobre os seus ombros, e um cetro foi colocado em suas mãos. E a mesma coisa foi dita ao povo: eis o homem. Jesus Cristo foi coroado, mas não com uma coroa entrelaçada de ouro e de prata, mas com uma coroa entrelaçada de espinhos. E os espinhos surgiram como maldição de Deus por causa do pecado. Então espinhos tinham de ferir o Redentor. O manto de púrpura lhe foi dado não como honra, mas como zombaria. Açoitaram-no, abusaram dele, até que ele não pudesse mais ser reconhecido. E o apóstolo João, no seu evangelho, registra com palavras que nos lembram a profecia de Zacarias. Abra lá a sua Bíblia. Abra no capítulo 19 do evangelho de João, versículos 5 e 6. Evangelho de João, capítulo 19. Veja quando o texto diz assim: saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: o quê? Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Meus irmãos, eu fico imaginando o que Zacarias pensaria se visse o horrível cumprimento do que Deus prometera através da sua escrita. Só que é aqui que o Novo Testamento explica o Antigo. E é aqui onde o verdadeiro templo de Deus é edificado. É aqui onde o homem se encontra com Deus. O sofrimento de Jesus até a morte atendeu às nossas necessidades, para que, como pecadores, pudéssemos ser perdoados por Deus e para que fôssemos restaurados ao seu amor. Foram os nossos pecados que colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus e cravaram as suas mãos e os seus pés na cruz. Aqui nós temos o sacrifício do sacerdote de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados, aquele que ministra a paz entre o Deus Santo e o homem pecador. Este é o reinado do Rei de Deus, que por amor a nós se entregou à morte. Quando você compara o cumprimento da profecia de Zacarias, você não se decepciona, mas você fica assim, extasiado, e pode se prostrar em reverente espanto. O profeta, ele teceu uma coroa de prata e de ouro, mas quão mais preciosa é a coroa de espinhos. Quem dera, meus irmãos, nós possamos reconhecer muito mais a beleza nessa coroa do que em toda a prata e em todo o ouro que o mundo possa oferecer. Zacarias falou sobre honras reais sendo conferidas ao sacerdote, mas em Cristo há uma majestade muito mais sublime do que qualquer mente humana jamais poderia inventar. O sacerdote sobe ao seu trono pela cruz, uma cruz na qual foi pregada uma placa dizendo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Foi assim que ele foi entronizado, sacerdote e rei. Esse é o homem, essa é a resposta aguardada há muito tempo. E Deus o ressuscitou para que todos o contemplassem, crescem e fossem salvos. Todos aqueles a quem o Pai, no conselho da redenção, lhe deu. E em terceiro lugar, você ainda aprende aqui a respeito da perfeição da justiça de Deus e da preciosidade da sua misericórdia. Fosse Jesus tão somente rei, ele estaria pronto para nos despedaçar com a sua vara de ferro. Como rei de toda a terra, não é possível que Jesus rebaixe os padrões da lei a fim de Deus ter comunhão com o homem culpado. Jesus não pode rebaixar o padrão da lei de Deus, ele não pode fazer isso para que Deus possa ter comunhão com o homem que desafiou a sua vontade. Deus não pode anistiar o pecado de ninguém. O pecado impõe sobre nós uma culpa infinita, e em relação a Deus, o pecado é uma ofensa infinita. Então, anistiar o pecado, deixar de aplicar a sua justiça, faria de Deus alguém injusto. Ele negaria a si mesmo.
Então, como rei, Jesus tem a responsabilidade de satisfazer de modo completo, de modo cabal, as exigências da justiça de Deus. Então, fosse ele apenas rei, ele nos destruiria. Mas fosse ele apenas sacerdote, ele não teria o poder necessário, ele não teria a autoridade necessária para nos redimir da culpa do pecado. Fosse ele tão somente sacerdote, ele seria um sumo sacerdote cheio de compaixão, cheio de boa vontade, mas lhe faltaria a autoridade real para dar valor infinito às suas ações em nosso benefício. Mas ele é sacerdote e rei, e portanto ele é perfeitamente capaz de nos salvar, de nos conceder perdão, de nos estender a sua misericórdia, sem negligenciar o padrão perfeito da sua justiça. A cruz foi a solução encontrada pelo sapientíssimo Deus triuno para o problema do nosso pecado. Na cruz, como diz o apóstolo Paulo, Deus pode ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A cruz é a manifestação da justiça de Deus e a cruz também é a manifestação do amor de Deus. Nós não temos um rei sem misericórdia e não temos um sumo sacerdote sem poder. Pela graça, e somente pela graça, nos foi dado um sacerdote rei, reto, justo, gracioso e misericordioso. Qual o valor dessa doutrina para nós? Qual o valor dessa doutrina para você? Essa doutrina ensina a você que você tem perdão definitivo, perdão absoluto, comunhão real com Deus. Você agora está firme na graça e dela você jamais cairá. E por causa disso você pode participar da edificação do templo do Senhor. O verso 15 de Zacarias 6 diz que aqueles que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor. Então, por causa da obra que o teu sacerdote rei fez em teu benefício, você não apenas é perdoado, você não apenas desfruta de comunhão real com o teu Deus, mas você mesmo é empregado na construção do seu templo. E em quarto lugar, aqui você aprende a respeito da natureza da igreja. Aqui você pode apreciar melhor esses 116 anos de organização desta igreja. O que é o templo? O que é a igreja? Esta construção. O que é a casa de Deus? Este lugar onde os irmãos se reúnem? Nada disso é templo. Nós convencionamos chamar os locais onde nós nos reunimos de templo, mas essa linguagem é completamente inadequada, é linguagem judaica, é linguagem da antiga aliança. Nós não temos templos. Os prédios ou os locais nos quais nos reunimos não são a casa de Deus, mas a igreja, o povo é essa casa. Nós somos a habitação de Deus, nós somos a casa de Deus. O renovo, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu a tarefa de edificar o templo do Senhor e Ele continua a fazer isso hoje. Lembre das palavras dele a Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, quando ele afirmou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O autor aos Hebreus também nos ensina essa preciosa verdade, e vai dizer que essa casa que está sendo edificada, somos nós. Abra sua Bíblia novamente na carta aos Hebreus, agora no capítulo 3, do verso 4 ao versículo 6. Hebreus 3, do verso 4 ao verso 6, diz assim, observe: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. O puritano Matthew Henry,
ele faz uma afirmação interessante. Ele diz: no templo, no Antigo Testamento, Deus fez revelações a respeito de si mesmo ao seu povo. E ali, Deus recebeu o culto e a homenagem do seu povo. Agora, sob o Evangelho, na igreja, é que a revelação divina brilha através da palavra. E os sacrifícios espirituais de oração e de louvor são oferecidos a Deus. O verdadeiro templo não é uma construção de pedras, de cimento, de tijolos, de madeira. Não importa, meus irmãos, quão belo seja o local onde nos reunimos. Não importa também quão simples ele seja. Nenhum chamado templo, nenhuma construção, nem a chamada Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, nem a Igreja de São Pedro em Genebra, nenhuma dessas é mais bela do que a preciosa construção com pedras vivas que está sendo edificada pelo renovo, o Senhor Jesus Cristo. Mesmo com as suas imperfeições e faltas do presente, pois essas pedras vivas, que somos nós, elas estão sendo refeitas pelo Filho de Deus, através do seu Santo Espírito. Deus prometeu ao seu povo no retorno do exílio, que o seu templo seria construído, e ele habitaria no meio do seu povo. Essa construção continua, essa construção avança, há 116 anos que ela é empreendida neste lugar, e ela continuará até o dia em que o Senhor retornará. E um dia, todos vocês, todos nós ouviremos uma grande voz vinda dos céus que dirá: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Maranata, vem Senhor Jesus, que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.